Então vamos começar pela questão número 6, que é uma questão sobre água. Fala assim: o uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população do mundo. Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo de água superou em 2 vezes o crescimento populacional durante o século XX. É uma citação de um livro chamado Decifrando a Terra. E aí vem a questão: uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água apresentada no texto é a... Bom, gente, a grande questão relacionada a essa questão é essa relação, né? Assim, me lembra, inclusive, aquela questão da teoria malthusiana, né? Que surgiu lá junto à Revolução Industrial, quando Malthus postulou que a população crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, e que ia chegar um momento em que a população ia ser muito maior do que a disponibilidade de alimentos, né? Esse postulado do Malthus, ele acabou não se concretizando, porque a produção de alimentos, ela aumentou numa velocidade muito grande, tanto quanto a população, em função da modernização, das técnicas que possibilitaram uma modernização na produção agrícola. Por que eu estou comparando? Porque é uma questão que trabalha justamente essa ideia, a ideia de que o crescimento populacional, ele acaba sendo maior do que o crescimento do consumo de água, ele acaba sendo maior do que o crescimento da população. E daí? E aí que, com isso, a tendência é que chegue a um momento crítico, onde você não tenha mais disponibilidade de água para atender a população existente. O que explica isso? Que eu acho que assim, o importante nesse momento é a gente utilizar desses contextos, e ainda bem que essa prova possibilita a gente trabalhar diferentes contextos. O importante é a gente pegar esses contextos para extrapolar esses assuntos e que vocês possam estar preparados para fazerem os próximos exames, né? A gente tem aí a UERJ aqui no Rio de Janeiro, tem a Universidade Federal da Bahia, o pessoal que vai fazer, tem FUVEST, quer dizer, ainda existem alguns vestibulares para os quais a gente pode aprofundar os assuntos que o Enem cobrou. Então essa questão de água é uma questão muito comum, principalmente a questão da degradação dos recursos hídricos. E nessa questão, o que explica esse aumento do consumo de água em 2 vezes maior do que o aumento da população é justamente o aumento da produção. Tá? A gente tem, nas últimas décadas, uma população, enquanto a população dobrou de tamanho, a produção industrial sextuplicou de tamanho. Então a gente tem a produção crescendo num ritmo muito maior do que a população, e essa produção, ela exige um consumo muito grande de água. Tá? A gente tem aí uma tabelinha, depois vocês podem procurar aí na internet, que fala sobre pegada hídrica, que fala justamente o quanto que cada um desses produtos e o quanto que a gente gasta de água. Então, tem dados assim que são surpreendentes. Por exemplo, para fazer uma camisa, a quantidade de água que você gasta para fazer uma camisa, a quantidade de água que você gasta na pecuária, a quantidade de água que você gasta na agricultura. E se a gente considera que essa produção ela vem aumentando num ritmo muito maior do que a população, consequentemente esse consumo de água também vai aumentar. E aí a questão vai justamente passar pela busca por uma estratégia socioespacial, quer dizer, da sociedade no seu espaço em que vive, que possa contribuir para alterar a lógica de uso da água apresentada no texto. Então, como alterar essa lógica? Você não pode fabricar água, você não pode acelerar. No caso da produção agrícola, você aumenta a produção agrícola para poder viabilizar o aumento da população. No caso da água, não tem como você aumentar a produção de água, tem como você fabricar. Tá? Então, qual é a alternativa? É você utilizar essa existente e reutilizar
essa água na perspectiva de ter aí uma renovação desses recursos, evitando assim o seu esgotamento. Com isso, o gabarito para essa questão seria a letra A, a ampliação de sistemas de reutilização hídrica. Beleza? Então vamos lá. Lembrando aí, né, que a água é um recurso essencial e que essa disponibilidade está sendo reduzida cada vez mais e que isso ameaça as atividades humanas. A preocupação em torno da água, ela também tende a ser uma preocupação por parte das empresas, porque a escassez dela ameaça inclusive a produção. Seria irrigação por aspersão? Irrigação por aspersão é uma técnica que você utiliza, ao invés de você regar, né, a água direto, você usa uma vaporização, um sistema de vaporização de água, então não é água diretamente.